Sim, Senhor. Nos prostramos para te adorar essa noite. Prostramos nosso coração diante do teu altar, da tua presença. Levantamos nossas mãos, Senhor, em rendição ao Senhor. Espírito Santo, vem e ministra o nosso coração. Nós cantamos aqui, queremos conhecer Jesus. É tu, Espírito Santo, que nos revela o Cristo de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus, te manifesta aqui, Senhor. Nos prostra diante da tua glória, Senhor. Nos prostra diante da tua presença, Senhor. Humilha-nos, Senhor, diante do teu braço forte essa noite, Pai. E o nosso coração, o nosso espírito se renda ao Senhor aqui, Deus. Nos sujeitamos a ti essa noite, Jesus. Sujeitamos nossa vida ao Senhor aqui nesse lugar. Reconhecemos tua presença, Senhor. Reconhecemos tua soberania. Reconhecemos teu governo. Reconhecemos tua majestade e nos prostramos diante dela, Senhor. Diante do trono da graça do Senhor, essa noite nós nos prostramos, Senhor. Derramamos, Senhor, a nossa alma diante de ti. Nossa alma que só pode ser saciada pelo pastor da nossa alma. Nossa alma que só pode ser preenchida, ó Deus, pela tua santa e gloriosa presença. O Espírito Santo se move aqui. Rompe barreiras essa noite, Espírito Santo. Rompe barreiras na nossa adoração. Que a voz masculina possa se ouvir nessa igreja em adoração ao Rei da Glória. Homens que levantam mãos santas ao Senhor. Homens de autoridade. Homens, Senhor, de guerra, Senhor. Que fazem guerra, Senhor, nesse lugar, Deus. Deus, queremos ser homens de guerra aqui, Senhor. Homens que não se rendem, Senhor. Homens que só se prostram diante do Senhor, mas que permanecem firmes, Senhor, diante do pecado, Deus. Vai essa noite, Senhor, move o nosso coração em adoração. Vem, Espírito Santo, toca o nosso coração, incendeia-nos. Incendeia-nos com a tua presença. Os teus olhos, Jesus, são olhos como chama de fogo. Olha nos nossos olhos nessa noite e consome toda iniquidade, consome toda a impureza dos nossos olhos, Senhor, para que possamos te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Há uma beleza na tua santidade, Pai. Revela essa noite, Senhor. Revela mais da tua santidade, Senhor. Nos batiza com um batismo de pureza, Pai. Um batismo de pureza, Senhor. Pureza, Senhor. Integridade diante de ti, Senhor. Oh Deus da glória, santifica-nos com a tua presença enquanto te adoramos. Santifica-nos com a tua presença enquanto te adoramos. Aleluia. Aleluia. Haver algo maior, enche os meus sentidos de beleza. Batiza no Senhor. Há de haver algo maior,
Sim, Senhor. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que Salmo 115, Senhor, ela fala a respeito, Senhor, do Deus de Israel. Senhor, as nações perguntavam: onde está o vosso Deus? E Israel respondia: prata e ouro são os deuses deles. Tem olhos e não veem, tem boca e não falam, tem pés e não andam, tem mão e não apalpam, som nenhum lhes sai da garganta. Então Israel respondia: no céu está o nosso Deus, e tudo faz segundo lhe apraz. Senhor, é impossível formar uma imagem do Senhor. É impossível, Senhor, querer te representar, Senhor, de alguma maneira. Senhor, e o salmista diz: tornam-se semelhantes a eles tantos quanto os fazem e os adoram. Senhor, a adoração, Senhor, ela torna o adorador parecido com o objeto da adoração. Senhor, se a nossa adoração, ela está, Senhor, balizada por aquilo que se vê nessa terra, Senhor, então, Senhor, nos tornaremos semelhantes, Senhor, àquilo que adoramos. Não teremos vida. Nossos pés não se moverão, nossas mãos não tocarão, nossos olhos, Senhor, não verão, nossos ouvidos não ouvirão. Som de adoração não sairá da nossa garganta, Senhor. Nos tornaremos, Senhor, semelhante aos ídolos duros, secos, sem vida, adorando o ouro e a prata, adorando, Senhor, aquilo que se pode tocar, que se pode ver. Mas Israel diz: no céu está o nosso Deus. Ei, papai, tornem-se iguais a eles, tantos quantos os adoram. Senhor, nós queremos te adorar para cada dia mais sermos parecidos contigo. Queremos ser homens adoradores, Senhor. Homens, Senhor, que têm mãos para tocar. Homens que têm pés para se mover. Homens que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir. Homens que têm uma voz. Aquele que era, que é Jesus. Que há de vir. Queremos ser os teus pés nessa terra. Aquele queremos ser as suas mãos com vida nessa terra. Queremos ser os teus olhos que contemplam aquilo que o Senhor contempla nessa terra. Queremos ser os teus ouvidos para ouvir o clamor, Senhor, daqueles que clamam por misericórdia nessa terra. Queremos um coração, Senhor, que tem compaixão pelo perdido nessa terra. Queremos ser adoradores vivos que respondem o céu. Adoradores com vida.
com vida. Vida, Senhor, para dentro da nossa casa, Senhor, como sacerdotes, Pai. Vida, Senhor, para que dentro da nossa casa, Senhor, como profetas, Pai. Como homens de governo, Senhor. Representar o Teu reino dentro da nossa casa, Senhor. Homens com vida de adoração. Homens que não têm os olhos, Senhor, cegos, mas que têm os olhos cegos para o que esse mundo apresenta, mas abertos para aquilo que o Senhor está mostrando nesses dias. O Senhor nos leva a um lugar mais alto na adoração, Jesus. Nos leva a um lugar mais alto na entrega, Senhor. Nos leva a um lugar mais profundo na rendição da nossa alma. Senhor Deus, nos leva ao campo de batalha, Senhor. Ó Deus, para fazer morrer a nossa natureza terrena todos os dias. Senhor, enquanto te adoramos, Senhor, enquanto te adoramos, Jesus, tornem-se iguais a eles, aquele que o adoram, aqueles que o adoram. Tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora, Senhor. Os homens de guerra desse lugar te adoram, Senhor. Te glorificam essa noite, Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome do Deus Todo-Poderoso, que tem seu trono nos céus e se assenta e inclina os seus olhos para ver as obras dos filhos dos homens. aquele que É Jesus. há de vir. Aleluia. Aleluia. Aqui Rompe as cadeias, Senhor, essa noite, Deus. Rompe os grilhões que nos prendem, nos impedem, Senhor, de fluir na adoração, Deus. Senhor, que do fundo do nosso espírito, Senhor, flua a adoração sincera, Deus, diante de Ti, Pai. Adoração sincera, que não esconde nada, Senhor. Que revela, Senhor, como uma tomografia, uma ressonância, o profundo do nosso espírito. Que a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o coração dos homens e lhes pensa os pensamentos. O Senhor possa nos encontrar com os nossos pensamentos, Pai, voltados para o alto. Israel declarou: no céu está o nosso Deus, e tudo faz segundo lhe apraz. Senhor, não há coincidência nesse mundo, Senhor. Não há acaso nesse mundo, Senhor. Não há nada que te surpreenda nesse mundo, Senhor. Tudo está, Senhor, claro diante dos Teus olhos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém. Pode sentar, amados. Sabe, quando a gente fala de adoração, a impressão que a gente tem é que
Sempre que ele está ministrando, ou com o louvor, ou com a palavra, obrigado. A impressão que dá é que a gente fica inflando as pessoas, fazer elas adorarem, porque Deus precisa de adoração. Parece que a gente fica fazendo força para todo mundo adorar, porque Deus precisa de adoração. Mas, na verdade, Deus é completo. Deus, Ele tem tudo que Ele precisa. Não tem carência de nada. Tem um louvor que diz assim, para abençoar teu coração. Eu fiquei pensando, como é que eu faço para abençoar o coração de Deus, cara? Às vezes a gente não se dá conta, né? Como é que eu vou abençoar o coração de Deus? Posso tentar agradar o coração de Deus, né? E quando Deus ensinou Moisés a orar pelo povo, Ele disse, Moisés, você vai orar pelo povo assim, ó. Que Deus te abençoe e te guarde. E que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Ele sobre ti volte o seu rosto. Então Deus chegou para Moisés, Moisés, tu vai orar pelo povo a mim desse jeito. Ele deu todas as palavras que Moisés tinha que dizer para o povo. Parece um negócio meio, né? Paulo, eu vou te dizer como é que você tem que falar para eles a meu respeito. Então, Deus é que abençoa. Nós podemos ser aquele que agrada a Deus na nossa adoração. Então, o objetivo de Deus com a adoração é o quê? Quando o Salmo 115 ele fala das pessoas das nações, porque a guerra naquela época era a guerra de deuses, né? O Deus de uma nação contra o Deus de outra nação. Quando os filisteus roubaram a arca, eles colocaram dentro do templo do Deus deles, do Dagon. Então eles ficavam assim, cadê o Deus de Israel? Eles falaram, não, nosso Deus está no céu. E o de vocês é prata, ouro, né? Tem boca, não fala, tem pé, não anda. Eles começaram a descrever uma estátua. E aí eles disseram, olha, se tornam iguais a eles, tantos quantos fazem, né? Que eles faziam, até hoje se faz, e os adoram. Se torna uma pessoa seca, morta, sem vida. Então o objetivo de Deus com a adoração não é Ele. Somos nós. Porque quanto mais eu adoro, mais parecido com Ele eu me torno. Se o que adora o ídolo fica igual ao ídolo, se eu adoro o Deus que está no céu, o Deus verdadeiro, eu me torno mais parecido com Ele. Por isso que Deus nos chama para ser verdadeiros adoradores. É por isso que Deus nos chama para ser verdadeiros adoradores, porque se eu me aproximo dele, sabe quando tu começa a andar com uma pessoa? Né? Tu começa a andar com uma pessoa, tu começa daqui a pouco fazer o jeito que ela faz, daqui a pouco tu está imitando maneiras que ela fala, usando gírias que ela usa. É ou não é verdade? Ainda mais pessoas que tem gente que é carismático, né? E pega o Paulo, que ele sempre tem uma saidinha, né? Sempre ele tem uma gozação, uma piada, sempre tem. E aí daqui a pouco ele está rodeado de gente. Tem pessoas que são assim. E aí daqui a pouco tu começa a andar com um, com o outro, tu está falando igual. Por quê? Se identifica. Tu começa a andar com a pessoa, fica parecido. Então se nós andarmos mais perto de Deus, nós vamos ficar cada vez mais parecidos com Cristo. Amém, amados? Então esse é o objetivo de Deus. Ele não é, hoje eu estou carente, será que alguém vai me adorar lá no meu van? Grita aí, Gui, grita aí para o povo adorar. Vai, adora aí, irmão. Às vezes nós precisamos trazer a nossa alma para adorar, né? A nossa alma não quer adorar. A alma não quer adorar. Ela quer ficar no sofá tirada, se alimentando com a coisa desse mundo. Mas o Espírito, né? O Espírito Santo, também diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme. Imagina, você está lá, atiradão, preenchendo a tua alma, e o Espírito Santo com ciúme. Eu queria estar nesse lugar. Eu queria ser o objetivo dessa tua atenção toda. Eu queria estar nesse foco.
tem a ver com o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu tenho um tema aqui para a gente trocar uma ideia. E o nome da minha mensagem é Um Homem Bem Resolvido. Amém? Então vamos fazer uma dinâmicazinha aqui, ó. Senta aqui, André, com eles 4 aqui, mas não fica tão pertinho, tá? Faz uma rodinha aqui, pode ser um pouquinho mais longe. Eu quero dar só 2 minutos da atenção de vocês. Se juntem aqui, faz uma rodinha, por favor. Faz isso, faz com as cadeiras mesmo. Só viram pro meio, perto do outro, assim, ó. Isso, vem pra cá, Paulo, faz aqui, ó. Isso. Mantenha o distanciamento social. É bem rapidinho, só pra gente fazer algo diferente e fazer vocês pensar. Tá? Eu quero que vocês pensem e me cheguem a uma conclusão e me dêem algumas características de um homem bem resolvido. Como é que vocês veem que é uma pessoa bem resolvida? Depois vocês me deem a conclusão do grupo rapidinho. Troquem ideias. Deem opinião, não tem problema. O que é uma pessoa bem resolvida? Pode pensar aí também. Amém? Já temos uma opinião? Vou pegar vocês hoje. Escreveram aí, Marcos? Amém? Vamos lá então, pessoal. Pode virar agora, vira aí, só vira para cá agora. Vamos ver esse grupo aqui então. Como é que vocês veem aí? O Paulo é o porta-voz? O Paulo não gosta de falar, então... tem 2 Paulos, tem mais um Paulo aqui. É Silveira, nossa, né? É Cristiano, nós somos Cristiano. Vamos lá então, Silveira. Dá um exemplo na Bíblia de um homem bem resolvido. Esse é homem e Deus bem resolvido, né? Jó. José. Por que tu acha que Jó era bem resolvido, Paulo? Então podemos acrescentar lá, né? Identidade. Nós olhamos para definimos, né, dentro da opinião de cada um, o que é um homem bem resolvido. Buscamos um exemplo na Bíblia. E a pergunta agora é: eu sou um homem bem resolvido? Porque o evangelho tem que atingir a gente, senão, né, tem que ser a flecha no alvo, né? Se tu atirar de espalha-chumbo assim, é para os outros, né? Que nem um pastor amigo meu, a gente tem que pregar de enxada, né? Quem é que pegou uma enxada já na mão? O que acontece com o pé, né? Tu carpe, em toda a terra para os pés, né? Aí quando pega a enxada, aí a pato aqui, ó, só para os outros. Né? Então nós temos que pregar de enxada, pregar para nós. Não precisa me responder, essa é uma pergunta para ficar de máscara, né? Olhar para dentro, assim. Eu me considero uma pessoa bem resolvida? Então vamos ler a história de um cara aqui que eu considero super, hiper bem resolvido.
que o pessoal aqui usou como exemplo. A história dele é bem longa, mas eu vou ler um trecho e a gente vai um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, para buscar algumas coisas na vida desse homem que podem nos ajudar a nós sermos homens bem resolvidos. Então, se você tem a Bíblia, capítulo 39 de Gênesis. José, um homem bem resolvido. Eu vou ler o trecho que para mim é o mais, vamos dizer assim, é um divisor de águas na vida de José. Ele foi testado, nem disse o irmão aí, estou nessa prova faz tempo. Então aqui diz assim, ó: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e ele passou as mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: dê-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando dele ouvidos para se deitar com ela, estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos que da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o senhor hebreu que nos trouxeste veio ter comigo, o servo hebreu veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então José era esse homem, na verdade um jovem, bem jovem, que todos que conhecem a história de José, todos conhecem, né? Então não vou precisar me prender muito. Ele foi alguém que Deus começou a dar sonhos proféticos para ele, e ele, por ser um homem bem resolvido, ele não tinha problema de falar o que Deus falava com ele. Ele não tinha problema de dizer o que Deus tinha mostrado para ele. E ele contou o sonho que Deus deu para ele. Depois ele contou o sonho para o pai dele.
E ninguém deu crédito para os sonhos dele. Ninguém deu crédito, porque ele era um menino, era um jovem, e os sonhos que ele tinha, os feixes se dobravam diante dele, as estrelas, o sol e a lua. Então, assim, capaz que nós vamos tudo se dobrar para ti, rapaz, que isso? Naquele tempo, era o primogênito e o resto não tinha muita força, não. Então, o que acontece? A inveja dos irmãos faz com que eles simulem a morte dele, joguem numa cisterna, depois eles, se o cara morto não vai render nada, vamos vender pelo menos para ganhar um troco, né? Venderam para o Egito, ele vai para o Egito, vai para a fila dos escravos, vai para o mercado escravo, e esse oficial do rei Potifar compra José e começa a usar ele no serviço. E aí, então José vai parar na casa dele e começa a ser o mordomo. Mordomo é aquele que toma conta de tudo. Tanto que ele diz aqui, o meu senhor não sabe nada além do pão que ele come, o resto é tudo comigo. Mas olha a responsabilidade desse homem. E agora esse rapaz está dentro da casa, e a mulher, né? Não sei quantas pombagiras tinha essa figura. A mulher se encantou no rapaz e diz aqui, diariamente, todo dia, ela tentava ele para dormir com ela. Tu sabe o que é todo dia? A tentação vem todo dia, né? Todo dia vem a tentação. E aqui ela não vinha em forma de pensamento, ela vinha em forma humana, física. E vocês ouviram que foi lido que ela vem e José, ele resiste, ele se posiciona, e ele foge, e ela arma aquele circo todo, arma o barraco, faz aquele gritedo, né? Porque mulher quando quer fazer um gritedo, né? Ninguém segura. Às vezes elas fazem com razão, tá? Só tem que saber. Nós só temos que saber isso. E aí ela inverte o negócio, ela diz, não, foi ele que quis me violentar, e aí prende José. E aí José vai para a prisão, e 2 palitos José já é chefe dos presos, já tem a chave da cadeia, responsável por todos os presos. Quando eu olho para esse personagem da Bíblia, e eu vejo tudo que, só nesse capítulo, tem pelo menos 5 afirmações, onde diz assim, e Deus era com ele. Então eu aprendo aqui que um homem bem resolvido, ele sabe, tem consciência que Deus é com ele. Ele não é assim alguém que diz, não, ele olha onde ele foi. Olha onde ele foi. Ele tinha sonhos de Deus. Ele foi jogado na cisterna. Eu creio que Deus foi com ele na cisterna. Ele foi vendido como escravo. Eu imagino que ele lá, na fila dos escravos, ele tinha consciência que Deus era com ele. E o livro diz, o livro de Gênesis vai dizendo, o Senhor, porém, era com José. No versículo 2, no 21, no 23. No 23 fala 2 vezes. O Senhor era com José. Pá! Se eu tenho consciência que Deus, olha só, Deus é comigo. Se eu tenho consciência que o Criador do céu e da terra, que nem disse o Paulo, eu tenho uma identidade, eu sei quem é meu Pai. Eu sou alguém que tem uma noção de aonde eu estou e de quem é Deus e aonde Ele está. Sabe,
o salmista, no Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é meu. Sabe, eu estava orando hoje, e eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu nunca falei com Deus no sentido de Deus ser meu pastor, como eu falei hoje. Ele disse: não, pastor Célio, meu pastor. Pastor Carlos, meu pastor. Pastor Gustavo, meu pastor. Pastor Esse, meu pastor. Mas eu comecei a pensar no meu pastor. Quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor, a gente tem aqui na nossa Bíblia, diz: e nada me faltará. Mas o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Não é que a gente tem a ideia de prosperidade, né? Sempre que a gente fala: não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar comida, não vai faltar bebida. Não vai... Se Ele é o teu pastor, com certeza nada vai te faltar. Mas o mais importante é Ele não te faltar. O meu pastor não me falta. Ele não... Jesus disse lá no Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Ele tá afirmando aqui o que o salmista disse: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Guiar-me-á por verdes pastos, refrigera a minha alma. Olha isso. Olha isso. Quando eu tenho a consciência de que o Senhor é o meu pastor, o pastor da minha alma, a minha alma é saciada pelo meu pastor. Nada me falta. Ele me preenche por completo. Ele me preenche por completo. Eu não preciso buscar nada fora dele. Veja bem, olha como ele diz: o Senhor, ele não diz o Senhor é nosso pastor. Ele é o meu pastor. Quando Jesus ensinou a orar o Pai Nosso, ele disse: Pai nosso, pão nosso, certo? Mas antes de ser nosso, ele tem que ser seu. Porque é o meu, o teu, o dele que faz o nosso. Amém? Está entendendo? O teu, o seu e o meu faz o nosso. É coletivo, é plural. Mas para ser plural precisa ter o pessoal, precisa ter o individual. Então o Senhor é o meu pastor. Ele que é o pastor da minha alma. Ele pastoreia a minha alma. Se o Célio falar, o Carlos falhar, o Gustavo falhar, qualquer um falhar, ele não falha, porque ele é o pastor que sacia a minha alma. Guia minha alma por pastos verdes, refrigera a minha alma. Então, um homem bem resolvido, ele tem consciência de que Deus era com ele. Ele tem a alma pastoreada. E uma alma satisfeita, ela não tem problema de procurar fora do seu pastor aquilo que a satisfaz. Você já comeu um churrascão, né? Sabe aquele churrascão que tu termina assim, diz, yes. Todo mundo já, né? Já fez isso. Imagina que tu comeu um churrascão aqui hoje, um baita no churrascão. Chegou em casa, aí a tua esposa assim, ó, fiz um prato para ti, querido. Pá, não aguento mais, não entra mais nada. Se você tentar comer, vai passar mal, daqui a pouco até vomita. Por quê? Você saciou. Está saciado. Se eu estou saciado pelo meu pastor, a minha alma não busca nada lá fora. A minha alma não vai correr para se alimentar de outro alimento, porque ela está preenchida. A minha alma está preenchida. Então, um homem bem resolvido, ele tem a sua alma saciada.
preenchida pela presença do seu pastor. Ela não tem necessidade de nada. Então, primeira coisa que eu percebo na vida de José é que, veja bem o que esse cara passou, que nem o Marcos disse, aonde ele andou. E você não vê um deslize desse homem. Você não vê uma reclamação dele. O cara foi para o mercado escravo. O cara foi para a casa do oficial do rei. O cara foi injustiçado. Foi para a cadeia injustamente. Porque chegou na cadeia, o cara podia estar tramando: eu vou sair daqui, eu vou matar aquela mulher. Aquela mulher vai ver. Não. Não tinha lugar para isso na alma dele. Não tinha lugar para isso. Não havia espaço. É tipo assim, cara, se eu estou preenchido, o que você pensa de mim não vai mudar o que eu sou. O que você fala de mim não vai mudar a minha essência. Eu não vou ficar em dúvida porque você está falando algo a meu respeito. Não, a minha alma não precisa ouvir bajulação, não precisa ouvir elogio. Não tem problema se ela ouvir uma crítica, porque está preenchida. Eu estou tomado. O meu pastor, ele ocupou todos os espaços. Então José, ele tinha essa consciência. Olha quantas afirmações. Deus era com José, Deus era com José, Deus é com Marcos, Deus é com Paulo, Deus é com o outro Paulo, Deus é com todo mundo. Deus é comigo. Se eu tenho essa consciência que Deus é comigo, Ele me preenche. O homem bem resolvido, ele tem sua alma saciada. Para ser um homem bem resolvido, eu preciso ter minha alma saciada. Como está a sua alma? Outra coisa, um homem bem resolvido, ele blinda. Você quer blindagem, né? O Sérgio não está aqui, senão eu ia pedir para ele explicar o que é um carro blindado. Blinda a sua mente para o pecado. Veja o que José enfrentou. A pior coisa que eu vejo que tem para um homem: a tentação sexual. A coisa mais terrível que a gente tem que lutar todo dia contra a tentação sexual. Tu pode ter 90 anos, mas tu bota o zoinho e dá uma brilhada. Eu não cheguei lá ainda, mas eu imagino que é assim. O cara mal respira, mas já está olhando a enfermeira. Agora você imagina, você trabalhar num palácio e eu imagino que ela não era uma velha desdentada, né? Tu nunca vai ser tentado por aquilo que não te atrai. Tentação sempre vai vir com uma roupa bonita. Ela vai vir com uma roupa, uau, que é isso? Vou te dizer, é só um pedaço de carne. Imagina o seguinte, ó. O cara chegar para trabalhar e dizer assim: vou ter que enfrentar aquela mulher de novo, me atazanando as ideias. José, vem, José, deita comigo. Imagina que a primeira vez o José pensou assim: meu Deus, essa mulher, né? Aí todo dia, diariamente.
Ó, falando ela a José todos os dias, não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. O cara, ó. Hã? Eu não falo grego. Onde que ele está mesmo? No Egito. Eu não falo egípcio. Não te entendo. Hã? Sabe o cara? Todo dia a mulher chegava no ouvido dele e cantava José. E ele não dava ouvidos para ela. Todo dia. Se estava falando com os irmãos aqui antes. O que tem que ver um pneu com uma mulher nua? O propaganda do pneu tem uma mulher nua. O que isso tem a ver? Eu não sei qual que é a relação de um pneu com uma mulher sem roupa. Mas você vai lá na borracharia, está lá. Mas veja, o inimigo sabe o que atrai o homem. Porque o homem, ele é despertado pelo que ele enxerga, pelo que ele vê. O homem é despertado pelo que ele vê. E a mulher é despertada porque ela ouve. Então, quando se quer, você tem que falar coisas boas ao ouvido da sua esposa. Você tem que aprender a falar com ela. Tem que ser gentil com ela. Você tem que ser delicado com ela. Você tem que ser um ogro se alguém tentar entrar na tua casa, tentar invadir tua casa, ou tentar atacar alguém da tua família. Tem que ser um leão violento. Agora, para tratar da sua esposa, você tem que ser delicado. Tem que ser carinhoso. Tem que saber falar. Tem que saber falar. A pior coisa para uma mulher é um homem grosso. A pior coisa para uma mulher é um homem grosso. Grosseiro. De modos grosseiros. Fala grosseiramente. É a pior coisa. Ela corre léguas. Porque ela é atraída pelo que ela ouve. O que aconteceu com a Eva foi o que ela ouviu. Ela ouviu, cedeu. Então José estava ali. Só que ele já tinha um código. Sabe? Ele já tinha um código. Ele já tinha uma senha contra o pecado. Ele já tinha uma senha. Quando ela diz, vem, te deita comigo, ele disse, não, o meu Senhor me negou você. Ele não me deu você. E me deu tudo nessa casa, mas você não, eu não posso tocar em ti. Eu já tenho uma senha. Eu já tenho um código de conduta. Eu nem cogito ceder o que você está falando. Então ele blindou a mente dele, amados. Ele blindou a mente dele. Disse, isso eu nem cogito. Eu ensinei isso para o meu filho. Meu filho, tem coisas que um cristão não cogita. Ele não se permite dar atenção ou pensar naquilo. Ele muda a trajetória, ele muda o caminho. Você nem negocia. José não esperou para negociar ali. Se ele espera para negociar ali, ele perde. Ele ia fazer um negócio da China, que agora o negócio da China, ele ia se dar mal. Então ele estava blindado contra o pecado, que ele já decidiu. Ele sabia que Deus era com ele. A alma dele estava saciada. Então ele não foi diante da tentação pensar. Ele já estava resolvido. Ele já era um homem resolvido. Então ele não decidiu na hora. Se ele fosse decidir, ele não ia conseguir. Então uma pessoa bem resolvida, um homem bem resolvido, ele blinda, ele traça um código de conduta para ele, e ele não cogita, ele não olha. Eu estava conversando com os irmãos aqui, eu disse, quando você conversar com uma mulher, olha nos olhos dela.
Pode ser a maior miss, ela pode estar sem roupa, você tem que ter olhar os olhos dela. Porque se tu fizer assim, ó, ela te mede na hora. Na hora, dizer, esse cara eu não confio porque ele não olha nos meus olhos. Então uma defesa que você tem, uma defesa que nós temos, é olhar a pessoa nos olhos, seja homem, seja mulher, olha nos olhos. Tem gente que não consegue, mas olha nos olhos. Tu vai estar lendo a pessoa, ela vai estar te lendo, olha no olho dela. E para quem é casado, queridos, a maior proteção contra a tentação, disso que nós estamos falando, dorme do seu lado. A maior proteção para mim ser um homem bem resolvido e blindar minha mente para o pecado e contra a tentação, dorme do meu lado. Porque se eu não tiver a minha vida resolvida com a minha esposa, eu vou sair para fora procurando, meus olhos vão estar girando. O salmista diz, bebe da água da tua própria cisterna. Não procura a cisterna dos outros. Bebe da tua. Mata a tua sede com a tua. Você está entendendo o que estou falando? É ali. É você e a sua esposa que tem que resolver a sua intimidade. Porque se eu estou bem resolvido na minha vida íntima com a minha esposa, eu não vou olhar para fora. Agora tu pergunta assim, tá, mas cadê a mulher de José aqui? José nem casado era, pessoal. José nem casado era. O maior desafio de um marido, é fazer de um homem, é fazer uma mulher feliz e satisfeita, a sua. A ideia que tem no mundo aí é o seguinte, né? Quanto mais pegar, mais machão, né? Eu já acho que o cara não é essa bola toda. Eu acho que ele quer pegar uma por semana para se garantir que ele é homem. E se ele não tiver, já vai ficar em dúvida. Agora, o homem bem resolvido, ele tem a sua esposa e ele se resolve, a sua alma se sacia com ela. E aí, quando ele sai para fora de manhã, blindadinho. Ele está blindado. Um dia eu estava dando uma aula e aí um cara fez uma piada. Sabe essas piadas maliciosas? E eu... Aí ia entrar, quando eu terminava essa aula, estava entrando um psiquiatra que ia fazer aula comigo. Aí eu olhei pro cara assim, o cara fez uma piada maliciosa para ti, sabe aquela que tu, né? Para te gerar a tua imaginação. Eu falei para ele, cara, não penso mais assim. Como assim? Eu falei, não, meu chip queimou. Que isso, professor? Não, esse chip que tu tá falando, ele não tem mais aqui dentro, queimou. Eu não cogito isso. E aí já entrei batendo um papo com o psiquiatra. O cara mexe com a cabeça, né, dos pensamentos. Eu digo, doutor, tem um chip aí que o cara pode, né? Insere um chipzinho aí, ó. E anula essas coisas aí. Porque Martinho Lutero disse o seguinte, ó, você não pode impedir que o pássaro sobrevoe tua cabeça, certo? Você pode impedir que ele faça um ninho, né? Sim ou não? Então o que ele está dizendo? Você não pode impedir que o pensamento venha. Mas você não pode acolher o pensamento. Se José acolhe o pensamento, ele não escapa. Ele não escapa, ele ia cair na armadilha da tentação e ele ia pecar com aquela mulher. O irmão aqui estava falando que na época da pandemia agora, aumentou 620 e poucos % o acesso a sites pornográficos. Aumentou um absurdo. Se eu tivesse uma ação que tivesse aumentado isso, estava rico, né? O acesso aos sites pornográficos aumentou mais de 600 vezes.
o acesso. Homens mal resolvidos com a sua alma insaciada. Homens mal resolvidos que não sabem, buscam saciar sua alma. Isso é um negócio louco. O desdobramento disso é terrível. As pessoas que se enredam na pornografia, o futuro é terrível. Porque você começa a olhar quem você tem do seu lado, e você começa a olhar aquilo que você viu, e você começa a querer que aqui seja igual a lá, que você viu no site. Então veja, queridos, a minha mente precisa estar blindada, eu preciso me decidir. Como é que eu faço isso? É decisão. Decisão. Amar é uma decisão, concorda? Perdoar é uma decisão, concorda? Pecar é uma decisão. Ou eu peco ou não peco, é uma decisão. Se eu sou um homem bem resolvido, eu sou decidido. Eu já decidi isso. Uma vez eu estava num clube e um homem entrou, o rapaz entrou e estava contratando o salão para fazer o casamento. Nunca tinha visto aquele cara na minha vida. E me veio um negócio aqui dentro de mim assim. Eu falei, vou falar, Senhor, depois nunca mais vou ver esse cara, vou embora. Falei, ei, vai casar? Vou. Pô, que legal, cara. Quer ser feliz no teu casamento? Claro, claro. Aceita o conselho? Sim, pode falar. Esquece que existem outras mulheres e cuida bem da tua. E fui embora. Acabou. Você casou, assumiu um compromisso com a sua esposa, não existe outra. Resolvida essa área da sua vida, campeão. Resolvida. Parte para outra agora eu vou para outra. Isso eu não cogito mais. Eu casei, tenho minha esposa, acabou. Acabou. Fiel a ela. Fiel a meu Deus. E imagina José, o que era solteiro. Ele não era nem casado, ele era solteiro. Mas ele tinha um código, ele já tinha tomado uma decisão. É mais ou menos o que Paulo disse. Deixa eu só ler aqui que eu escrevi aqui que o Paulo disse aqui. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Veja bem, ó. Só alguém com a alma saciada pode dizer isso. Viver é Cristo. Então veja, aonde que entra a minha, como é que eu blindo, né? Como é que eu blindo a minha mente? Eu tô lá na cisterna, eu tô lá na fila do escravo, eu tô lá na casa do Potifar, eu tô na prisão. Depois a gente sabe que José assumiu o governo do Egito. O escravo assumiu o governo, se tornou governador do Egito. E Deus continuava com ele. Deus continuava com ele. Então, como que eu blindo? A pergunta é: se eu estou na cisterna, o que Jesus ganha com isso? Eu estou preso, o que Jesus ganha com isso? Eu sou o governador, o que Jesus ganha com isso? Aonde eu estou, se a minha alma é saciada, se eu sou um homem bem resolvido, nada me abala. A pergunta é: o que o meu Senhor ganha com isso?
Que lucro meu pai vai ter no reino dele com a minha conduta nesse lugar? Estou diante da tentação. O que meu Jesus ganha com a minha decisão? O que Jesus ganha aonde eu estou? O homem bem resolvido, ele tem sua alma saciada. O homem bem resolvido, ele blinda sua mente para o pecado. Porque veja bem, amados, eu não tenho a experiência de ter vivido no Evangelho, ter saído do Evangelho e depois ter voltado para o Evangelho, ou ter, a gente chama me desviado, né? Graças a Deus eu não tenho. Tomara que isso nunca nem aconteça. Mas veja bem, ó. A pessoa que recebeu luz na vida dela, conheceu a verdade, e ela se perde no caminho, ela não consegue pecar com satisfação, porque ela não se atira, porque o pecado sempre vai trazer uma dor, sempre vai trazer uma angústia, culpa, acusação, remorso, e ela não está com a alma preenchida, ela não está no Senhor, e ela não está afundada, ela não consegue se afundar lá. É a posição, acredito, mais terrível que tem. Porque eu não estou com o meu Senhor, com o meu pastor, mas também não estou fundo no pecado como estava antes. Não tem mais prazer, o pecado ele não traz mais prazer, traz dor. Porque, veja, aonde você for, Deus vai te lembrar. Olha o salmista, Salmo 139. Se eu fizer minha cama no mais profundo abismo, tu lá, ele vai dizer assim, oi, campeão. Se eu fizer no mais altos céus e me esconder, lá ele está, ele vai dizer, ei, está me vendo? Se tem uma pessoa que eu do meu relacionamento, que ele desviou, se perdeu, a vida deu uns tombos, separou, confusão, mas pense num cara evangelista. Pensa num cara evangelista. Pois ele ia para a casa de prostituição, juntava 6, 7 mulheres no quarto e pregava Jesus para as mulheres. Ele pregava Jesus para as prostitutas. Porque ele não conseguia, a alma dele, o Senhor dizia assim, ei, estou aqui, campeão, está me vendo? Ele não conseguia ter mais satisfação no pecado, mas quando ele ia pecar, o Espírito dizia assim, ei, aquela luzinha assim não tinha, né? Não tinha sumido total, e ele ali então pregava. O homem bem resolvido, amados, ele começa o que termina. Perdão, ele termina o que começa. Ó. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ele fazia tudo o que tinha que fazer. Ele era alguém decidido nos seus objetivos, nas suas tarefas, nas coisas que ele tinha que fazer. Às vezes a gente começa um negócio em casa lá, vou pintar essa parede, pinta 3 metros e depois para. Vou arrumar essa calçada, inclusive eu tenho que arrumar a minha, só que eu não sei fazer.
Se tiver alguém que sabe aí, eu preciso contratar, me ajude. Eu lembrei agora, tomei uma agora. Fala, Jeová. Viu? Tem que a gente, né? Pregador, pregue-se a si mesmo. Já ouviu falar essa? Pregue-se a si mesmo. Às vezes a gente começa, planeja, para no meio. Mal resolvido. Não, vou fazer esse negócio aqui, vou lá, vamos embora, vai e termina. Paulão é um cara assim, ó. Vai na casa do Paulão, né, Paulão? E fez o forro, e fez o piso, e fez a churrasqueira, e né? Temos que inaugurar aquela churrasqueira, Paulão. Amém? Fazer um macho raiz lá para inaugurar aquela churrasqueira. Foi lá em casa, pegou brita que tinha sobrado, não, vou usar lá, pastor, Digo, preciso aprender com o Paulão, vou fazer tudo esse negócio até o final. Então, não tem coisa mais importante para uma mulher que ver um homem que começa e termina as coisas, tio. Planeja e faz. Às vezes está lá aquele armário com tijolo embaixo, faz 3 anos, segurando a perna com tijolo. Isso gera confiança. E vou encerrar aqui com essa aqui agora. Ó. O que uma mulher mais quer. Eu estava conversando com os irmãos aqui antes. Disse, por que eu sei dessas coisas? Porque eu tenho uma mulher em casa. E eu falo com ela. E ela me diz as coisas. Eu quero saber como é que uma mulher funciona. Como é que tu pensa? O quê? Como é que eu vou tratar alguém se eu não conheço? E quem que é melhor me dizer como é que ela funciona que é a minha própria esposa. Talvez numa próxima a gente fale sobre comunicação, né, no casamento. O que deixa uma mulher mais tranquila, é ela se sentir segura contigo. Ela tem que olhar para ti e sentir segurança. Segurança. Não importa se eu durmo em cima de um pallet, mas eu, entendeu? Seguro. Eu passo segurança para ela. Não sou aquela montanha russa de emoção, nem instabilidade. Uma hora tá, entendeu? Eu sempre digo para os homens, a mulher pode dar chilique, mas em ti não, campeão. Segura a onda aí. Tu não pode dar chilique. O homem é o esteio da casa. As irmãs que elas têm, a mulher é mais emotiva, né? A gente é mais racional, mais objetivo. A gente estava conversando aqui que se tu perguntar para nós, como é que foi o culto? Estava uma benção. Agora se tu perguntar para a irmã, nossa, tinha uma flor amarela, muito bonita, um vasinho, a câmera não sei o que, fulano estava, o Gui estava tocando com violão assim, a irmã estava cantando com a roupa assim, é outra visão. Mas a gente só né? Elas são diferentes. Elas enxergam coisas que nós não enxergamos. Eu digo lá em casa assim, nós estamos pintando a minha casinha lá do alagado lá. Então começamos a pintar. Eu sou a mão de obra e ela é o controle de qualidade. Ali tá, passa de novo. Vai para cá, vai para lá. Está muito fraco, passa mais forte. Agora está bom. Eu sou a mão de obra, ela é o controle de qualidade. Então é por isso que completa. Por isso que completa. Por isso que quando 2 se torna 1, aí o trem anda. Então, amados, o homem bem resolvido, ele tem a alma saciada. José não precisava de uma mulher. José era solteiro. Ele não caiu na tentação. Ele não se desesperou. Ele não murmurou. Ele foi o melhor em tudo que ele foi botar ele para fazer. Em tudo que ele fazia, ele terminava, fazia bem feito e ele se destacava. Por quê? A alma dele não precisava de mais nada. Se há uma carência em nós, se há uma deficiência em nós, nas nossas emoções, nas
Nós precisamos buscar encher com o pastor. Pastor da minha alma. Senhor, pastoreia a minha alma. Pastoreia a minha alma. Para que eu seja um homem bem resolvido, um homem completo. Faça segurança para a família. Blindado para o pecado. Um homem que começa as coisas e termina. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos ir mais para frente aqui, pessoal, mantendo um pouquinho a distância, mas vamos ficar aqui, vamos orar junto aqui. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pensa naquilo que você ouviu. Como que nós estamos em relação a nos sentirmos bem resolvidos? Tem várias áreas da vida que a gente poderia falar aqui, mas nós focamos naquilo que realmente é a essência. Ter uma alma saciada. Uma alma saciada, ela resiste à tentação, ela resiste ao pecado, ela não se deixa influenciar. Tem um código, tem uma senha de acesso, uma senha bloqueada que não te permite decidir na hora, mas já há uma decisão anterior, há uma decisão já estabelecida em não pecar. É alguém que não decide na hora, mas já tem uma decisão antecipada. Já decidiu antecipadamente a sua conduta. José não decidiu na hora, ele já tinha uma decisão. E a decisão dele era: ele não ia desrespeitar o Senhor dele, nem pecar contra o seu Deus. José, ele tinha clareza do seu propósito. Que quando os irmãos dele vêm, ele poderia ter se vingado, ele até começou a fazer uma judiaria com eles, mas ele chega, reúne os seus irmãos e perdoa. Ele entende que, ele disse que não sofram por o que aconteceu comigo, porque vocês fizeram comigo, mas entendam que foi para a preservação da vida que Deus me mandou na frente. Então ele entendia que havia um propósito para ele, aonde ele estava, por onde ele passou, e aonde ele passou, o reino de Deus ganhou algo com ele. O reino de Deus foi estabelecido, o reino de Deus se manifestou. Jesus ganhou com a vida dele aonde ele passou. Senhor, eis-nos aqui essa noite, Senhor. Deus, nós queremos ser homens bem resolvidos, Pai. Queremos ser homens bem resolvidos, Senhor. Por isso, Senhor, nós oramos para que o Senhor, essa noite, Senhor, pastoreie a nossa alma. Senhor, seja o pastor da minha alma, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, Senhor. E o Senhor já deu a vida, Senhor, para nos comprar. O Senhor deu a vida, Senhor, para nós termos o teu Espírito em nós. Por isso, Senhor, eu oro essa noite para que
Deus, cada um aqui seja saciado pela tua presença. Senhor, que houver áreas da vida de cada um de nós aqui ainda que o Senhor não é Senhor, que o Senhor não tem sido glorificado, que o teu reino não tem sido beneficiado com essa área da nossa vida, Pai, que o Senhor essa noite invada, Senhor. O Senhor invada a nossa alma, vai entrando, Senhor, e permeando, e habitando, e ocupando, Senhor, todos os espaços, Pai. Deus é aquele que vem lidando com a tentação do pecado sexual, da pornografia, Senhor, da masturbação, da tentação de olhar, Deus, com desejo carnal, Senhor, que possa fazer como José fugir. A tua palavra diz fugir da tentação da carne. Senhor, o Senhor não manda enfrentar, o Senhor manda fugir. O Senhor manda a gente enfrentar Satanás, mas manda fugir da tentação da carne, Senhor. Pai, como José havia blindado a sua mente, havia uma decisão, já um código estabelecido, Senhor, no seu coração de jamais pecar contra o Senhor, Deus, ele se manteve, Senhor, que a sua alma estava saciada. Senhor, muitas vezes a nossa alma, ela tem desejos terríveis, ela tem desejos, Senhor, nojentos, Pai. E eu oro essa noite, Senhor, para que aqueles que assim desejarem, Senhor, que ao olhar, Deus, ao ser tentado, possam sentir o nojo que o Senhor sente, Senhor, diante do pecado, Senhor. Que nós possamos ter nojo, ânsia de vômito diante do pecado, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, faz isso em nós, Senhor, para que a nossa vida seja bem resolvida, Senhor, e nós tenhamos esse código, a mente blindada, Deus, para que nada, Senhor, venhamos a negociar no momento da tentação, mas já estejamos, Senhor, estabelecidos como critérios, Senhor, de conduta, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que têm lutado contra isso, Pai, eu oro essa noite, Senhor, por uma decisão, que cada um tome uma decisão de ser um homem bem resolvido, de buscar a sua satisfação naquilo que lhe é permitido pelo Senhor, que foi constituído no casamento. Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor, o sumo pastor da nossa alma, nos preencha, Senhor. Nos preencha, Deus. Nos sacia essa noite, Senhor. Nos sacia essa noite, Senhor. Que a nossa alma jamais deseje, Senhor, se saciar, Senhor, ó Deus, na cisterna rota, Pai, mas que ela busque, Senhor, no manancial de água viva. Tu és um manancial de água viva. Não queremos mais beber em cisternas rotas. Não queremos te deixar. Queremos que tu seja o pastor. Pastoreia a alma do meu irmão, Senhor. Pastoreia a alma do meu irmão. Pastoreia a alma do meu irmão, Deus. Seja o pastor. Seja o pastor da alma do meu irmão, Deus, em nome de Jesus. Seja o pastor dessa alma, Senhor. Sacia, Senhor, sacia a alma, Senhor. Sacia, Senhor, só tu pode, Senhor. Ah, Espírito Santo, sacia a alma, Senhor. Sacia a alma, Senhor. Seja o pastor, Senhor. Oh, Deus, que não precise mais buscar em lugar nenhum. Sacia a alma, Senhor. Seja o pastor dessa alma, Pai. Alma saciada, Senhor. Alma saciada em Ti, Senhor, essa noite, Pai. Seja o pastor das nossas almas, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Guia-nos, Senhor, em verdes pastos. Refrigera a nossa alma. Traz refrigério essa noite com o preenchimento da Tua presença. Em
nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amados, vamos levantar nossas mãos em direção à casa do pastor Célio, orar pela vida deles. Eles foram acometidos aí do vírus, e nós queremos interceder pela vida deles. Pai, nós declaramos, Senhor, ó Deus, a Tua presença naquela casa, Pai. Senhor, como nós ouvimos tanto aqui, tantas vezes a Tua palavra dizendo: o Senhor era com José. O Senhor era com José. Senhor, nós oramos, o Senhor é com o pastor Célio e com a pastora Elizabeth, Senhor. O Senhor é com o Teu filho, Pai. O Senhor é com ele, Pai. Nós declaramos, Senhor, a Tua presença naquela casa, Pai. Nós declaramos a intervenção do Espírito do Senhor naquela casa, Pai. Deus, Tu és o Deus que nos sara, diz a Tua palavra, Senhor. Deus, manifesta lá a Tua glória, manifesta lá a Tua presença, Pai, e renova as forças, Senhor. Ó Deus, multiplica a imunidade, Senhor, que as defesas do organismo da pastora Beth, Senhor, sejam multiplicadas sobrenaturalmente, Deus, e ela possa ver, Senhor, hora a hora, Deus, momento a momento, a sua restauração. Vai todo plano de Satanás contra a família do pastor, caia por terra em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, todo plano de Satanás, Senhor, seja desfeito, anulado, e a saúde, Senhor, a saúde retorne, Senhor, à sua casa, Deus. Pai, em nome de Jesus, acampa Teus anjos em volta deles lá, Pai. Blinda aquela casa, Deus. Blinda aquela casa com uma muralha de fogo. E qualquer irmão que estiver enfermo essa noite, Pai, qualquer um que estiver enfermo essa noite, receba da sua casa, Deus, a visita poderosa do Teu Espírito, trazendo restauração, trazendo vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, queremos orar, Deus, pela casa de cada um que está aqui agora, Pai, e declarar, Senhor, que essa casa, essa família receberá na sua casa um homem melhor resolvido na sua vida, Pai. Senhor, esses homens voltarão para casa, Senhor, decididos, Pai, com melhores resoluções na sua vida, Pai. Deus, buscando, Senhor, saciar sua alma em Ti, buscando blindar suas mentes para o pecado, Senhor, buscando, Deus, terminar o que eles começam, Deus. Homens decididos, Pai, homens resolvidos no Senhor, Pai. Em nome de Deus, eu declaro sobre essa igreja, sobre essa cidade, Senhor, levanta homens bem resolvidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus.